essa coisa do democratas versus republicanos, vermelho, azul, isso vem desde o começo, isso é recente, eu sempre me lembro disso. De onde vem isso? Tem outros partidos pequenos? Tem vários partidos, mas no fundo há décadas só há 2 partidos principais, porque o sistema eleitoral americano majoritário dificulta muito a ascensão de um terceiro partido, porque o partido que ganha um distrito, mesmo com 51%, representa esse distrito no Congresso. O candidato que leva o estado ganha todos os votos, na vasta maioria dos estados. Então, na Inglaterra, por exemplo, também tem um sistema que acaba engessando o sistema político ao ponto de dificultar a ascensão de terceiros partidos simplesmente em função do sistema eleitoral. Aqui no Brasil tem muitos partidos, porque é muito fácil criar um partido e requer há poucos obstáculos para um novo partido chegar no Congresso. Por isso que temos tantos partidos assim. Na Alemanha, por exemplo, se você não alcança 5% do voto nacional, você não terá representação no parlamento, mesmo tendo vencido em vários distritos. Porque a Alemanha passou por essa experiência traumatizante na República de Weimar, 100 anos atrás, que levou os autores da Constituição alemã a dizer: queremos poucos partidos, porque poucos partidos facilitam um governo estável, diferentemente do governo da época, ou do governo brasileiro hoje. De aparecer um aventureiro, de aparecer um... Não, mas também porque pro Lula, por exemplo, hoje, o Bolsonaro, qualquer um que for, é um governo de muitos partidos que, de forma inevitável, terão outras visões. Qualquer governo hoje no Brasil não tem coesão ideológica, porque o Lula, por exemplo, precisa dos votos de alguns deputados até do PL para poder governar. Então, nos Estados Unidos, temos em grande medida 2 grandes partidos que há muito tempo dominam o cenário eleitoral. É extremamente difícil viabilizar a ascensão de novos partidos, tem o Partido Verde e alguns outros, mas é engraçado que geralmente, por exemplo, um terceiro partido à direita que participa das eleições presidenciais acaba facilitando a vida do candidato de esquerda e vice-versa, porque ele acaba roubando alguns votos sem ter uma chance real de ganhar. E os Estados Unidos é um país muito peculiar porque tem a mesma Constituição de quando foi criado no final do século XVIII. Isso quer dizer que, diferentemente de todos os outros países, Brasil, que renovou a sua Constituição várias vezes, a Alemanha, a vasta maioria das democracias ocidentais, os Estados Unidos ainda têm o mesmo sistema eleitoral de mais de 200 anos atrás, e isso cria todo tipo de distorção, etc., mas ao mesmo tempo é o país que passou por um período de grande estabilidade, basicamente por séculos. Estabilidade, com uma pequena exceção que foi a Guerra Civil no século XIX, mas que, diferentemente de todos os outros países, a vasta maioria dos outros países não passou por revoluções, nem grandes convulsões que... Essa é a tônica do Brasil. Trancos, solavancos e barrancos. Exato. Então, essa estabilidade tem sido fundamental para explicar o sucesso dos Estados Unidos econômico, político, porque acaba sendo, apesar dessa loucura toda que a gente está vendo hoje em dia, um lugar super seguro de se investir. Né? Você está com algum dinheiro, você quer investir no lugar mais seguro que tem. Você vai comprar dívida americana, você vai investir nos Estados Unidos, porque o risco de um cara que vai desapropriar tudo, ou que vai... Enfim, ou uma crise tão grande que, enfim, a Constituição muda. Esse risco é pequeno em função desse histórico dos Estados Unidos, mas que também, como eu disse, produzem algumas peculiaridades que os autores da Constituição, 200 anos atrás, simplesmente não levaram em consideração. A gente tem algum tipo já de... Bom, deve ter, né? Quem ganhou mais, os republicanos ou democratas? Tem essa... com certeza tem. E em um segundo a gente apura o número, mas... O Lênin pode ver lá. Eu tenho uma peculiaridade americana que é possível vencer a maioria dos votos. Isso é maluco, Isso é porque o eleitor americano é o voto indireto. Você pode ter mais votos do total e mesmo assim perder a eleição. Isso. Como os republicanos perderam o voto popular nas últimas 7 eleições.
Isso, e venceu mesmo com assim... exceção da reeleição do George Bush em 2004, e mesmo assim teve 2 mandatos do George Bush, também teve propriamente um mandato do George Bush pai, ali de 88 a 92, e o Trump mais recentemente. Sim. Temos um gráfico aí que mostra o voto popular ao longo dos últimos, eu acho que 120 anos, porque nos Estados Unidos tem uma eleição, o eleitor elege os representantes do colégio eleitoral de cada estado. Isso, na verdade, é interessante porque... vamos só para um que é um gráfico também com... Eu costumo dizer, olha, que entender a eleição americana nada mais é que tentar decifrar um quebra-cabeça matemático numa aula de geografia. Algo assim, eu concordo. Aqui, por exemplo, temos, isso é o voto popular desde 1900 até 2020. E o André acaba de falar, a última vez que os republicanos venceram o voto popular foi justamente 2004. Na reeleição. Republicanos são vermelhos e democratas... Que é uma outra coisa engraçada, porque aqui, obviamente, o vermelho associado é da esquerda, enquanto nos Estados Unidos é associado à direita. Então, 2008 vence Obama, 2012 também, 2016 a Hillary tem mais voto do que o Trump, mas mesmo assim o Trump ganha as eleições porque na vasta maioria dos estados, se você como candidato vence 51% dos votos, você leva todos os votos que esse estado representa, e tem os estados rurais com populações menores têm mais peso, o que nesse caso faz com que... Evitar a ditadura da maioria para alguns, a tirania da maioria. É claro que a partir de um determinado momento, se você tem muitas eleições e um partido sempre vence o voto popular, mas nunca assume... E aqui não é o caso. Aqui não é o caso, mas a tendência, obviamente, se você olha nos últimos anos, é que com uma divisão crescente e pouca movimentação, porque hoje em dia, se eu sou democrata ou republicano, chega a ser quase uma torcida, quase uma religião. E a gente não muda de religião com tanta frequência. Então, assim, tem algumas pessoas que ainda mudam de opinião, mas se você olha, e a gente daqui a pouco vai ver a previsão das eleições, é totalmente engessado, ou seja, não tem grande... Meio previsível. Vai ser uma eleição super apertada. Super apertada. A gente provavelmente só vai saber dias ou semanas depois, porque também... De novo não, pelo amor de Deus. É o novo normal. Novo, não. Vamos só dar uma olhada nos estados, no mapinha dos estados, mas sem... que é o mapa dos Estados Unidos mesmo. Que eu acho que Como é que vale... Acho que vale a pena a gente... Essa? Tá. Não. Isso aqui mostra, por exemplo, que o azul, né, o Biden venceu... Isso é a projeção? Não, isso foi o resultado de 2020. Resultado dos anos, de 2020. Ah, tá. Então tem os estados azuis, e aí, como eu disse, com algumas poucas exceções, o Biden... Azuis democrata, vermelho, só lembrando, vermelho republicano. Tá. Isso, por exemplo... Engraçado que foi exatamente esse o mesmo placar que o Trump derrotou a Hillary em 2016. Sim. 306 votos eleitorais a 232. Inverteu. E aí, se você vota republicano na Califórnia, por exemplo, à esquerda, seu voto não vale nada. Tanto que não há campanha na Califórnia, porque a Califórnia sempre... vai ser democrata. Entendi. Ou seja, pode ser que lá na frente um dia muda. Então, em Boston, por exemplo, Massachusetts, toda essa região no Nordeste americano, que é em grande parte democrata, não haverá praticamente comício, porque não vale a pena você, como candidato, investir seu dinheiro lá, porque você já está claro. Porque não é voto a voto, é estado por estado. O que faz com... É como se fosse 50 eleições estaduais simultâneas. Essencialmente isso. Tá. Que acaba gerando um resultado final que, claro, tem reflexo a nível nacional. Tem alguns estados que sempre estão em disputa ou não? Sim, às vezes cai para um lado. E aí vamos só, porque se você bate o olho aqui, parece que o Trump levou mais estados. Numericamente falando, é o caso. Aí, Leni, se você só puder mostrar o mapa, aquele primeiro que você mostrou, que é o estado de acordo com o tamanho populacional. Entendi. Que dá uma noção de que nos Estados Unidos, como no Brasil também, praticamente todos os países do mundo, há uma concentração demográfica nos litorais.
Então, nos Oeste estados, e Leste. aqui, por exemplo, a gente consegue ver que os estados do centro têm uma população menor do que de todos os litorais ou da fronteira sul e norte até. Né? A Flórida, por exemplo, vem crescendo bastante demograficamente falando. Então, aqui já dá para entender um pouco melhor por que o Biden ganhou. Então tem alguns estados, o André estava falando, né, os estados pêndulo, e eu acho que qualquer coisa que acontece, a gente precisa olhar esses poucos estados. Estados Estados pendulares, ora votam num partido, ora votam no outro. Claro que a partir das mudanças demográficas e eleitorais, eles vão também mudando. Tem alguns que são ali os campos de batalha recorrentes, eleição após eleição, mas tem outros que também já vão se consolidando na coluna de um dos partidos. Um exemplo muito claro, a Flórida. O Obama venceu a Flórida 2 vezes, em 2008 e em 2012. O Trump vence a Hillary por pouco mais de 1 ponto percentual em 2016, amplia essa vantagem para um pouco mais de 3 pontos percentuais sobre o Biden em 2020. O próprio governador DeSantis, que foi candidato contra o Trump agora na primária republicana, talvez foi o grande destaque dos republicanos na eleição de meio de mandato e venceu por inacreditáveis, acachapantes 19 pontos percentuais, e a Flórida vai se consolidando como um reduto republicano. E assim entra naquela apreciação logo de cara, né, Oliver? Porque você geralmente tinha os republicanos largando com o Texas como um grande reduto logo no início, e os democratas largando com a vantagem de ter Califórnia e Nova York logo na largada. E, no caso, os republicanos agora têm não só o Texas, como a Flórida muito bem consolidado nesse sentido. O que só deixa alguns estados efetivamente como campo de batalha. Então, todos os recursos, toda a mobilização de voluntariado, todo o esforço de arregimentar ali os seus correligionários e também todos os seus apoiadores são focados em alguns estados. E a gente pode citá-los aqui em breve para mostrar quais são, onde o bicho vai pegar, onde a parada vai ser decidida. É onde os caras vão concentrar a campanha e palanque e tudo mais. Eu acho importante, só se você me permitir, só tentar explicar aí para nossa audiência o porquê, como é alocado, Oliver, cada um dos números que representam cada um dos estados. Se você vê o número menor que a gente está vendo para cada estado, o número menor possível, são três quadradinhos. Se você vê ali VT, ponto, ali é o estado de Vermont, lá em cima, só tem 3 caixinhas, como vocês podem estar vendo, né? 3 quadradinhos. Sei. Se você for para o extremo, ali para a extrema esquerda, ali tem WYO, é Wyoming, que é um estado republicano. Por que eles têm 3 só? É de acordo com a representação mínima que cada estado pode ter no Congresso, que também é determinado pela população de cada estado, de acordo com o último censo, o último levantamento do censo americano. Ou seja, cada estado tem, no mínimo, 3 representantes, 1 deputado e 2 senadores. Isso. 1 deputado e 2 senadores, já dá 3. Entendi. Se você ver, a Califórnia tem 55, a última vez que eu vi, a Flórida tinha 29, a última vez que eu vi, o próprio Texas tem que dar uma atualizada, Nova York também era coisa de 29, 30, e isso é determinado pela representação no Congresso de cada estado, que por sua vez é determinado pela população, né, de cada estado. Califórnia é pesadão aí. Pesadaço. Califórnia, é o maior. É o maior. Texas também, Flórida, depois Nova York, Pensilvânia. O que é interessante é que mais cresce, só para agregar o que o André disse, Califórnia, Texas e Flórida são ainda estados cresce? onde há um crescimento demográfico grande em função da imigração. Flórida, eu tive lá, o pessoal falou que tem crescido absurdamente. E isso está gerando uma crise imobiliária absurda, né? Realmente E a hiperinflação dos anos Biden também Texas eu não sabia influenciando. também que ainda cresce. Não, Texas e tem um crescimento econômico também grande. Tem uma crise imobiliária, mas assim, do ponto de vista do dinamismo econômico, Flórida e Texas super bem. Então tem várias empresas no Vale do Silício que migram para Texas. Além dos estados que o André mencionou, tem Alasca, que está à esquerda, embaixo do embaixo. que na verdade no mapa está lá no norte, obviamente. É o maior estado, mas que obviamente não cabe Não aí que está lá no norte, mas ele é minúsculo, tem apenas um deputado um deputado e 2 senadores. 4, Havaí também é super pequeno e tem Mas tem uma 4. população Mas maior. tem maior população do que o Alasca. Nossa. Por isso tem 2 deputados e 2 senadores. Mas tipo maior que o Wyoming também?
Maior que o Wyoming em termos de população. É mesmo? Sim. Então, pouquíssimas bem- pessoas. bem Faz sentido concentrado. cá entre nós. Vai ter mais gente em Honolulu, Oahu e Porque o Maui Wyoming do mais o que... quê? É mais, No meio do O nada. Wyoming só vai ter aqueles alces imensos e neve. E pessoal fazendo snowboard. E aqueles fenos passando, né? Também. Isso, mas eles não voltam. Ah, Não, mas então,